De monitoramento pelo ministro da Educação, Camilo Santana, ele falou que o país só vai ser rico de fato quando exportar sabedoria e conhecimento. Então, uma fala de positividade nesse momento, nessa prova tão importante. Desejou boa sorte a todos os estudantes que estão prestando esse vestibular. E agora, então, a gente aguarda essa fala com a imprensa. A gente lembra que o presidente Lula também fez exames hoje mais cedo e veio direto aqui para o INEP para conferir essa aplicação da prova. Além daqui ter essa sala de monitoramento, o Ministério da Justiça também está coordenando uma mega operação com as forças de segurança para acompanhar as ocorrências durante a prova. Existem aí diversas forças de segurança que estão representadas, cada uma das 27 unidades da federação estão representadas na central de monitoramento, que fica no setor policial aqui em Brasília, acompanhando então essa mega operação feita em todo o país, tudo para garantir a segurança. O ministro Camilo Santana explicou também para o presidente Lula, durante essa visita, que as provas foram entregues pelos Correios, né? E a operação toda foi coordenada pela polícia, justamente para garantir que as provas chegassem com toda a segurança e uma prova, né, que deve ser muito bem cuidada para chegar aos estudantes sem vazamento, sem nenhum problema. Então é isso que foi relatado na sala de monitoramento, explicando todo o passo a passo que uma prova faz para chegar até o estudante. E agora o presidente Lula desce. Quem estava com ele lá nesse monitoramento era a primeira-dama, Janja da Silva, também Camilo Santana, Manuel Palacios, que é o presidente do INEP, Alexandre Padilha e o adjunto do advogado-geral da União, Flávio Román, além da ministra da Saúde, Nízia Trindade. Todos eles acompanharam, então, essa visita do presidente Lula. A gente tem uma ideia aí de um perfil bem diversificado, né, desses estudantes que estão prestando a prova hoje. A maioria deles são mulheres, a maioria também são pessoas que já concluíram o ensino médio, mais de 1,8 milhão de pessoas que já concluíram o ensino médio, foram 4 milhões e 300 mil inscrições, mais de 4 milhões, então uma grande prova e um momento muito importante para todo mundo que quer aí prestar uma universidade pública, passar no vestibular, construir uma carreira, né, Elisa? É um momento muito importante, então, Então, nós estamos vendo aqui hoje, domingo, dia 3 de novembro. Hoje são as provas do Enem no país todinho. As primeiras provas são as provas de humanas, linguagem, redação, nesse domingo. Domingo que vem vai continuar, são as provas de ciências, né? Exatas, etc. Você vê mais de 4 milhões de brasileiros, né, que terminaram o ensino médio, que querem uma vaga na universidade pública. Então nós estamos aqui na CNN Brasil, tá? Estamos ligados na CNN Brasil, que está acompanhando em tempo real, né, a cobertura do Enem, do começo, né, da abertura dos portões do Enem para a realização das provas. O Enem, na verdade, é Exame Nacional do Ensino Médio, é o antigo vestibular, né, que tinha para entrar nas universidades. Aqui o PDT-PSB deve anunciar apoio ao deputado Hugo Mota, sucessão na Câmara. Candidato de republicanos tem o endosso de 8 partidos. Câmara da onde? Eu acho que é a Câmara Federal, né? Presidência da Câmara dos Deputados Federais, né? Assim, está divulgando nesse momento. Mas a grande notícia de hoje é o Exame Nacional do Ensino Médio, né? O Enem, certo? Jovens, vocês, muitos são treineiros também, que não terminaram o ensino médio, mas estão fazendo o Enem para treinar para o ano que vem. E outros já, há algum tempo já terminou o ensino médio e não conseguiu entrar na carreira que quer seguir, né? E muitos até viajam de estados, saem de estados para ir, por exemplo, para São Paulo, Rio de Janeiro, para pegarem as melhores universidades, né? Todo mundo quer estudar na USP, né? Eu sei que a USP é considerada, na verdade né, uma das melhores universidades da América Latina, se não a melhor universidade da América Latina, a mais bem conceituada, USP, mas também tem outras grandes universidades do Brasil. Eu gostaria muito de estudar na USP. Minha filha estudou lá. Minha filha fez psicologia. Ela se formou em psicologia pela USP,
psicóloga, Melissa Marcasso, vocês podem ir no Instagram, tá? Ou Melissa Azevedo, lá no Instagram dela aí, arroba Melissa Azevedo ou arroba Melissa Marcasso, tá? Psicóloga. Atualmente, talvez ela não esteja atuando na área de psicologia no Brasil, porque ela não está morando no Brasil atualmente. Melissa está no Canadá. Ela está morando em Vancouver desde 2021, né? Desde 2021, Melissa está no Canadá, morando no Canadá. Atualmente ela mora na cidade de Vancouver. Ela trabalha como professora lá de crianças pequenas e é psicóloga formada no Brasil. Precisa fazer o reconhecimento dela do diploma dela de psicologia da USP, numa das grandes universidades lá do Canadá, e ela tem possibilidade para isso. Eu já falei para ela, faça isso, vai lá, porque o seu diploma será reconhecido no Canadá, né? É só fazer uma prova, algumas perguntas, só treinar melhor o inglês. Ela está treinando bastante o inglês, está se aperfeiçoando cada vez mais no inglês, na língua local, né? E para você ser psicólogo num país que não é o seu, você tem que saber muito bem a língua, né? Porque você vai ouvir pessoas lá conversando, horas conversando, e você como psicólogo tem que ouvir depois para fazer um bom diagnóstico, né? Da doença da pessoa, para tratar a pessoa. Então ela precisa realmente desse aperfeiçoamento cada vez maior na língua local. E ela está aprendendo muito, porque ela está trabalhando com crianças, como professora, crianças pequenas, e ela vai conseguir, né? Com o tempo, logo ela está dominando e vai conseguir o reconhecimento do diploma dela, com certeza. O esposo dela o esposo dela trabalha numa multinacional, é o Lucas, né? Que é meu filho, né? Um filho que eu não tive, mas um filho que Deus me deu, presente que Deus me deu para minha filha e para mim também como pai. Considero o menino como se fosse meu filho, né? Ele tem 2 pais, eu e o Eduardo Marcasso, que é o pai dele, né? E eu gostaria muito de ter um filho como o Lucas. É uma pessoa maravilhosa, um homem realmente fantástico, né? Deus deu esse presente para minha filha, que é o Lucas Marcasso, que é uma pessoa muito legal, muito boa. Não poderia desejar um genro melhor, né? Estou muito feliz com o genro que Jesus me deu, que Deus me deu, né? E certamente minha filha, né, é muito feliz com o marido que tem, né? Ela sempre agradece. Ela fala que Lucas, ela fala para mim, Lucas é um fofo. Né? Então eu agradeço a Deus, né? Porque Deus, ele ouviu minhas orações de pai, né? E trouxe uma pessoa boa, né, para minha filha, um homem bom. Isso que é muito mais importante que tudo, né? Um homem bom que ama Deus, que é de Jesus também, né? Um real cristão verdadeiro, né? Bem, vamos agora ao assunto do Enem, né? É importante fazer o Enem. Você que não fez, faça, né? Você que ainda não fez, faça o Enem. Vai fazer o Enem, sim. E vai correr atrás dos seus sonhos. Você que terminou o ensino médio, né? Vai atrás dos seus sonhos. Você quer fazer uma faculdade, quer fazer um curso superior, que você sempre sonhou, você tem que correr e tem que conquistar os seus sonhos. Você precisa ir atrás dos seus sonhos. Senão você não é digno nem de estar vivendo, né? Então a gente tem que realizar os sonhos, sim. Qual é o seu sonho de infância? Eu queria ser uma arquiteta de design, eu queria ser um advogado, uma advogada. Eu queria ser um médico, uma médica. Eu queria ser professor de história, professora. Queria ser professor de português, sei lá. A área, um engenheiro, uma engenheira, um matemático, alguém da física, da química, etc., das ciências, né? Então, da filosofia, da psicologia. Então, corre atrás dos seus sonhos, né? Vai atrás deles, né? Vai atrás dos seus sonhos, vai atrás da realização dos seus sonhos, né? Porque quem não realiza seus sonhos não são dignos dele, né? Não são dignos nem de estar vivendo, como eu acabei de falar. Nós estamos aqui na CNN ainda, CNN Brasil, né? E agora a notícia sobre regulamentação das emendas deve ser votada nesta semana no Congresso, né? O projeto é fruto de negociação com a Casa Civil, etc, etc. Haddad cancela a viagem para a Europa após pedido de Lula. O que Haddad quer fazer na Europa? Tem que parar com
Esse pessoal tudo viajandão, né? E tudo às nossas custas. Aí vai com uma comitiva grande, né? Nos aviões da FAB, tudo às nossas custas. Tudo às nossas custas. É um ministro da Fazenda que não existe, né? Onde que a Haddad é economista? Haddad? Não sei, Haddad é economista? Porque a economia do Brasil anda de mal a pior cada vez mais, inflação galopante, as estatais não conseguem ter lucro, né? Todas as estatais do governo Lula estão dando prejuízo, né? Nós estamos com um déficit de mais de 400 bilhões, né? O nosso PIB, quase que 80% do nosso PIB está sendo gasto só para pagar os gastos do governo, né? A nossa dívida interna está aumentada, bem aumentada depois da entrada desse governo. Nossa dívida externa, os empréstimos, não estão conseguindo pagar os juros dos empréstimos da dívida externa. Quer dizer, o Brasil está entrando num buraco financeiro sem fundo. A economia nossa não está sendo recuperada, pelo contrário, ela está sendo cada vez mais aumentada. A economia não, a dívida nossa. A dívida nossa está sendo cada vez mais crescente, dívida interna e externa, né? A economia nossa está em frangalhos. Na minha opinião, Lula, uma péssima escolha como ministro da Fazenda. Devia ter escolhido alguém do Banco Central, devia ter escolhido alguém que realmente sabe do métier, né, da economia, né? Esse ministro que você escolheu para presidente do Banco Central, que devia ser ministro da Fazenda. Ou outros, né, que tem aí. Nós temos bons economistas no Brasil, nós temos excelentes economistas no Brasil que trabalham até fora. Poderia ter convidado outro cara. Agora, por que esse compromisso com a Haddad? Você já devia ter escolhido outro ministro da Fazenda. Não faz sentido manter até o último dia do seu governo a Haddad no ministério. Esse compromisso absurdo. Você está mergulhando cada vez o Brasil numa crise que depois ninguém vai conseguir pagar. Quer dizer, o PT, basta já foi o suficiente esses ministérios inúteis que o Brasil tem. Para que tantos ministérios? E para que tanta inutilidade? Você poderia ter reduzido o ministério para 12 ministérios e acabou. 12 ministérios seria o suficiente para governar bem o Brasil. Tem país aí que fica menos que isso, são 7 ministérios e está muito bom. 7 ministérios e está muito bom, né? E aí e secretarias ligadas a esses ministérios para resolver os problemas da nação. Não é? O Brasil é um país emergente, o país não é o país está entre os países mais ricos. É, na verdade, o país que dá uma lucratividade tremenda na sua produção, na venda dos seus da venda primária, né? Matérias-primas, tal. O Brasil vende, exporta algodão, exporta soja, exporta tudo para o mundo, praticamente, madeira, tudo. Minérios, todo quanto tipo de minério, né, para os países industrializados. Estava na hora de transformar o Brasil não só um país produtor, mas também um país industrializado, industrializar o Brasil. Estava na hora de mexer na educação do Brasil. Educação de médio e longo prazo para transformar essa nação numa nação de primeiro mundo. O Brasil não é nação de primeiro mundo. O Brasil é uma nação, um país, é considerado um país emergente. Antigamente era chamado de subdesenvolvido. Antigamente era chamado de país pobre. Né? Porque não consegue evoluir nessa questão de débito da educação, da saúde, do saneamento básico. Tem que se resolver a situação do saneamento básico no Brasil. Que história, conversa fiada é essa que saneamento básico não dá voto? Dá sim, senhor. Porque consertando o problema do saneamento básico, do sanitarismo no Brasil, você conserta a saúde, o problema de saúde no Brasil. Quase que 50%, até mais que por cento do problema de saúde no Brasil, da falta de saúde no Brasil, é consertada com saneamento básico. Com sanitarismo. Que esdrúxulo pensamento antigo esse da velha política dos raposas do passado, dizendo que saneamento básico não dá voto. Conversa fiada. É conversa de Satanás para esconder a verdade do povo. Conversa de inimigo. Quando eu falo inimigo, eu estou me referindo ao diabo. Diabo significa a palavra inimigo. Satanás significa inimigo, adversário. É isso que eu estou querendo dizer. Conversa de inimigos. Conversa de demônios, conversa de Satanás, velho. Que saneamento básico não dá voto. Claro que dá, rapaz. Deixa de ser esdrúxulo. Deixa de ser pedante.
boçais, esses políticos que falam essas inverdades, que espalham essas inverdades aí pelo mundo afora. Claro que dá voto sim, gente. Essa conversa fiada. Cara, eu detesto conversa fiada. Eu não sei você, mas eu detesto conversa fiada. Falar que se o governo trabalhar com votação, olha o que está acontecendo. Eu não sei se fica ao contrário, né? Não dá nem para ler direito. Você tem que aprender a ler o contrário, assim. Dizendo que trabalhar com saneamento básico, saneamento público não dá voto. Conversa fiada, rapaz. E muito da fiada. Então precisamos resolver o problema de sanitarismo no Brasil e a educação no Brasil. A educação brasileira, vocês têm que fazer uma reforma educacional de verdade. Não é aquela pressuposta no governo anterior, que começou no governo anterior e não se mudou nada na educação, gente. Tá? A educação brasileira, desde a educação fundamental até a média, tem que ser integral, não adianta. Essas crianças, elas precisam ficar na escola das 7h30 da manhã até as 4h30, 5 horas da tarde, nas escolas. Porque os pais precisam sair para trabalhar. Alguém está me ligando aí. Daqui a pouquinho. O que é? Vamos dar uma parada aqui, porque eu volto.